Salve, espero que você esteja bem, estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à aula de planejamento sucessório, quais os principais documentos envolvidos. Nesse canal você vai encontrar conteúdo útil para você que quer se destacar no mercado, para você que quer se desenvolver, para você que quer atingir um faturamento médio, mínimo de R$100 mil atuando na área tributária, sucessório e societário, a área que mais possui valor agregado tanto na contabilidade quanto no direito. Eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save e atuo há mais de 15 anos no mercado tributário, contábil, de recuperação, planejamento, acessório, empresas na parte de compra e venda e, além disso, mentoro pessoas que querem faturar no mínimo R$100 mil atuando na área tributária. Tema de hoje: quais são os principais documentos envolvidos no âmbito do planejamento sucessório, planejamento societário. Enfim, eu quero trazer para você esse elemento que está em evidência. O que é o planejamento sucessório? Vamos iniciar por aqui. O planejamento sucessório é uma maneira, de maneira bem simples, eficaz, de transmitir o patrimônio de uma pessoa a outrem da maneira mais eficiente possível, eficaz. Ou seja, eu transmitir o patrimônio de uma pessoa para os seus herdeiros com o menor custo possível. Eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, que o grande vilão, um dos grandes vilões a ser combatido no âmbito do planejamento sucessório é o inventário. Porque o inventário é capaz de consumir até 30% do patrimônio de uma família. Isso é muito, é 1/3, pessoal. Eu acho isso absurdo. E através do planejamento sucessório, nós podemos evitar. O planejamento sucessório ele pode ser feito de várias maneiras. Através de doação, através de testamento e assim sucessivamente. Aqui ficaria bem acadêmico se eu seguisse essa linha, mas vocês sabem, vocês me conhecem. E aqui o nosso objetivo é trazer conteúdo prático, conteúdo que você vai amanhã para a rua e fecha contratos. E sempre você vai ver uma aula que está aqui no que saiu essa semana ou semana que vem, vai sair, que é como se tornar uma máquina de fechar contrato. Vai nesse vídeo, assiste e depois volta, inclusive, aqui para você verificar que a nossa ideia é monetizar o conhecimento. Acreditamos que o conhecimento é um dos ativos mais valiosos que nós temos. Mas nós temos que tornar esse ativo um gerador de receita. Não basta apenas o conhecimento, tem que saber trazer resultado desse conhecimento, senão eu vou ser conhecido como o Zé da ideia. Ou o cara que é extremamente habilidoso, mas que não consegue entregar resultado. Então, a ideia é o seguinte: o planejamento sucessório ele pode ocorrer dessa forma, então existem várias maneiras, mas a nossa conversa aqui é sobre um dos sistemas mais eficientes, que é através da utilização do mecanismo de holding. Vou falar sobre essa perspectiva porque é aquilo que nós utilizamos no nosso negócio, que tem uma parcela relevante da geração de resultado, né, da geração de lucro pelo valor agregado, por ser um grande propulsor de outros trabalhos, por fidelizar o cliente, por nos propiciar a ter a oportunidade de, sempre que houver um trabalho, gerar proposta. Então, todo esse ambiente e o planejamento sucessório, através do mecanismo de holding, sempre é holding, Marcos? Não, tem alguns casos que são outros mecanismos, mas eu sempre falo, não se preocupe com offshore, não se preocupe em estruturar o patrimônio através de fundos ou através de fundações no exterior, se você ainda não fatura pelo menos R$1 milhão por mês com o planejamento sucessório aqui, dentro do país, utilizando o mecanismo de holding. Tem um mercado muito grande, muito carente. E esse mercado, ele está mais latente, principalmente nos últimos anos, e eu faço essa reflexão e essa linha do tempo. Talvez você esteja se atualizando sobre essa matéria, você esteja buscando esse assunto recentemente, ou até mesmo você já está nesse mercado, mas ainda não conseguiu dar a virada de chave, não conseguiu ter os resultados esperados. É que é o seguinte: a gente já está um pouco mais de tempo nessa área e, por exemplo, quando você falava 12, 13 anos atrás sobre planejamento sucessório, eu via muito o seguinte: poxa, Marcos, mas eu sou jovem, não está fazendo muito sentido isso para mim, vai longe. Ah, minha família não está preparada. Ah, meus filhos são jovens. E ouvia muito isso. Talvez eu, inclusive, nem estava maduro o suficiente para poder quebrar essas objeções. Quando eu falo quebrar as objeções, é de uma maneira muito honesta. É de uma maneira através de colocar um ponto que talvez o empresário não está visualizando, ou que talvez a pessoa buscou uma informação pretérita da experiência de outra pessoa.
Então, por exemplo, quando nós tivemos em 2020 a pandemia, que várias pessoas vieram a falecer, infelizmente, em que todos nós tivemos pessoas próximas e queridas ou familiares que vieram a falecer por conta da pandemia ou outras questões relacionadas, e que não tinha mais idade, eram jovens, pessoas de idade, isso acendeu um alerta. Então ali explodiu o trabalho de planejamento sucessório, porque as pessoas viram que tudo aquilo que nós falamos lá 10, 12, 15, 20 anos atrás, 20 anos aí já não era o Marcos, né? Mas estou falando de outros profissionais, começou a fazer muito sentido. Então o trabalho de planejamento sucessório após a pandemia explodiu. Explodiu e se tornou hoje um dos carros-chefes do negócio, porque as pessoas começaram a entender que ninguém é para sempre. E que todo ano agora a gente está tendo uma novidade, né? Agora começa as modas das pandemias. E é possível que isso permaneça. Então, a partir do momento que a pessoa viu que ela não é para sempre, ela quer o quê? Ela quer se planejar, porque ninguém quer deixar um problema para trás. Ninguém quer que a sua família brigue por patrimônio. Ninguém quer pagar 30% do patrimônio. Porque praticamente tu fragmentou. Imagina se você... E já aconteceu. Eu peguei na terceira, mas teve do vô, teve da mãe. E as filhas já tinham idade avançada. Então nós conseguimos intervir, senão praticamente tinha consumido todo o patrimônio. Então o planejamento sucessório, pessoal, exatamente, tu transmitir o patrimônio para os herdeiros da maneira mais eficaz. Há várias modalidades que a gente pode falar sobre doação, testamento e assim sucessivamente. Mas aqui a nossa grande perspectiva, o nosso grande produto é a utilização do mecanismo de holding. E nós conseguimos, através, por exemplo, do planejamento sucessório, preservar a família, porque nós deixamos tudo claro em vida. Porque olha pessoal, a grande sacada aqui que você tem que entender, uma pessoa que constrói um patrimônio relevante, mas em que determinado momento da vida, que a família se dissipou, que há brigas, ou seja, que esse patrimônio é o causador de vários problemas, acabou com a harmonia familiar. Eu já ouvi de várias pessoas falando, nada fez sentido. Eu trocaria tudo isso, por exemplo, por ter minha família aqui, né, todo mundo almoçando nessa mesa. Então é muito triste, ninguém quer isso. Quer o quê? Criar uma cultura de harmonia, de todo mundo pegar junto e vamos aumentar, vamos triplicar. O vô ganhou o jogo, o pai triplicou e nós vamos quadriplicar. Mas nós sabemos que essa não é a estatística nacional. IBGE, lembra? Quem já participou das aulas, quem é aluno? De cada 100 empresas, o Brasil é composto por empresas familiares. Mais de 80%. Empresas familiares. Tocam a economia do país, geração de emprego, PIB, tudo. Só que essas mesmas empresas, de 100, 30% chega na segunda geração, 15% chega na terceira e 0,4% chega na quarta. As empresas familiares não são perenes. As empresas familiares tendem a desaparecer. E grande parte é por quê? Por falta de uma sucessão nos negócios, e a sucessão que eu digo não é jurídica do herdeiro, é a sucessão do sucessor, mais voltada à linha da governança corporativa, que é preparar pessoas para assumir posições e delegar e formar novas lideranças, que pode ou não ser da família. Eu acho que aqui tem que ser bem profissional, meritocracia. E há instrumentos que eu já vou adentrar que preservam e que tratam a respeito disso e regulamentam. Por conta que briga, família briga, não tem profissionalismo, o negócio perece. Então, o planejamento sucessório, ele traz exatamente esse conforto de preservar a família, evitar inventário. Só que eu falei 30% do patrimônio. Olha o valor agregado que eu estou trazendo. Preservar um legado. Todo negócio é criado baseado em princípios, em legado. E qual que é a grande preocupação do patriarca, da matriarca? É que as próximas gerações não respeitem os princípios e valores que foram cultivados, ou seja, esse legado, e isso pode vir a não dar certo para o futuro. Mas se eu consigo garantir que pelo menos esse legado vai ser respeitado, pode ser melhorado, mas vai ser respeitado, eu tenho a possibilidade das coisas darem certo daqui para o futuro.
Eu tenho, por exemplo, aqui, deixar tudo claro em vida, tudo transparente, ninguém vai ficar em dúvida, ninguém briga por herança, porque foi tudo feito em vida, incluindo a família, deixando tudo harmonizado, preservando a harmonia familiar, legado, isso é muito valor. Porque lembra, a gente vai agregar valor trabalhando com os 3 principais bens de uma pessoa: família, patrimônio e negócio. Negócio, família e patrimônio. Patrimônio depende do momento de cada um. Mas você conseguiu trazer soluções que protejam, que melhoram o desempenho do tributário lá do patrimônio, dos negócios, protege a família, evita briga, você trouxe aqui um negócio muito importante, um negócio muito valioso. Você conquistou a confiança. Um trabalho que você evita 30% do patrimônio ser consumido por inventário, que protege a família, quanto vale isso? Aqui a gente fala em agregar valor. E a gente fala em trazer essa geração de equity para o negócio contábil e tributário. Porque senão a gente fica ali, eu vou fazer uma holdingzinha. Não, cara, tu vai trazer uma solução do ponto do tributário, do planejamento, da estrutura, da segurança. Essa é a nossa busca incessante. Mostrar na conta, olha, 30% teus patrimônio a valor de mercado. Isso não serve para cobrar honorário. Não serve, não é intelectualmente moral você cobrar percentual de honorário sobre patrimônio. Eu não acho, pelo menos. Não faz sentido eu trazer uma solução que evita a dilapidação do patrimônio com base em percentual, cobrando no percentual. Tem que remunerar pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pela complexidade do processo, por exemplo. Mas aqui você entrega uma solução completa de valor agregado. Eu sempre bato nessa tecla. Soluções inteligentes que geram valor agregado. E o planejamento sucessório é isso. O societário, por exemplo, é o mexer na composição. Por exemplo, o pai está lá como 70 anos, sócio, pessoa física de uma empresa operacional, com todos os bens dentro da pessoa física lá na declaração dele. E se tudo der errado? Pode atingir o patrimônio, pode atingir a pessoa física. Então essa recomposição, essa redistribuição do planejamento tributário, por exemplo, uma cisão parcial, levar os imóveis que são da família, que estavam na empresa, porque a empresa que gerava lucro, a empresa que pagava tudo. É uma segregação de atividade. Eu faço uma cisão e na Sindenda transformo numa holding patrimonial. Eu crio uma holding de participações, por exemplo, para gerir esse negócio, eu tiro a figura da pessoa física. Depois eu trabalho dentro de uma estrutura familiar, eu posso fazer uma cisão do planejamento tributário, cobrando aluguel do imóvel, por exemplo, separando o patrimônio imobiliário, gerando despesa dedutível de imposto de renda. Se o patrimônio estivesse no nome do patriarca, eu poderia até gerar crédito PIS e COFINS, porque o artigo 31, parágrafo alguma coisa da lei 10.833, ele veda a apropriação de crédito PIS e COFINS no pagamento de aluguel de imóveis que já pertenceram à pessoa jurídica. Mas se pertencia, por exemplo, à pessoa física do sócio, não. Então eu consigo, dentro dessa perspectiva do planejamento sucessório, ok, mas societário, trazer mais segurança, organizar melhor a finalidade, o propósito negocial de cada negócio dentro da família e melhorar o desempenho tributário, por exemplo, do aluguel, a cisão parcial lá que eu criei uma transportadora. Então isso é o planejamento societário, que muitas vezes as pessoas confundem. Por mais que eles são intrinsecamente ligados, eles são diferentes. Eles convergem para um mesmo objetivo. Porque o que nós temos que pensar? Família empresária. Eu tenho que trazer solução, de novo, que proteja o patrimônio, proteja os negócios e a família. Porque o negócio gera dinheiro, comprou patrimônio. O patrimônio pode responder por dívidas, a família pode ficar desassistida. Então eu começo a trazer essa organização, eu começo a trazer essas economias e essas soluções, eu vou agregando valor. Eu vou agregando valor. É trabalho de 20 mil reais? Não, é trabalho de 100, de 200, porque o empresário consegue ter essa percepção de valor. Então, muitas vezes, eu gosto de fazer essa distinção justamente para trazer a planejamento sucessório. Societários são parecidos. Muitas vezes estão no mesmo contexto, junto com o tributário, inclusive. Porque no final do dia eu entrego a economia tributária, ITCMD, ITBI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, vários tributos. Mas, tecnicamente, eles são distintos. Em algum momento eles também têm uma distinção da natureza do propósito final. Segurança, economia tributária. E o planejamento sucessório justamente é isso, através lá da holding patrimonial, da holding familiar, quando nós estruturamos. Então qual que é a sacada do planejamento sucessório? É trazer a maior eficiência através de uma holding familiar,
para transmitir em vida os bens, de uma maneira segura para os pais, segura para os filhos, porque aqui nós podemos utilizar a questão da doação com reserva de usufruto vitalício para os pais, dar a garantia e a segurança de que enquanto eles viverem, eles continuam tendo todos os direitos que antes eles tinham. Eu consigo doar cotas, por exemplo, e restringir incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, reversão, cláusulas que protegem os filhos deles mesmos, ou netos, talvez a gente já pode usar um elemento mais adiante, e ganhar uma geração, proteger eles deles mesmos ou de outros, que caso vier ter um insucesso no relacionamento, vier ter um insucesso em outros negócios que não comprometam esse negócio, a responsabilidade civil, Deus livre, guarde, bateu o carro, a empresa teve alguma questão que, enfim, envolve a responsabilidade civil da empresa, o caminhão bateu, o produto deu problema lá no cliente, enfim, eu não sei. Mas eu sei que eu consigo trazer todos esses elementos de segurança dentro do planejamento sucessório. Dentro do planejamento societário, por exemplo, eu consigo trazer segurança para as pessoas que exercem atividade empresarial, se caso tudo der errado. Eu consigo trazer maior organização para o patrimônio imobiliário, empresas, investimentos. Uma eficiência tributária muito maior, por exemplo, das atividades e receitas imobiliárias. Na parte, inclusive, se eu vier a vender o negócio. Dentro do planejamento tributário, quando a reestruturação societária, a reorganização. Então, tudo isso eu consigo trazer juntamente com esses trabalhos. E quais são os principais, Marcos? Vamos lá. Quais são os principais instrumentos que você utiliza dentro dessa perspectiva? Primeiro ponto é a elaboração do projeto. Eu sento, entendo a complexidade da família, entendo as particularidades, especificidades, colho as informações necessárias. Então, checklist, reunindo declaração de imposto de renda, quando necessário, estrutura da família, nome das pessoas que eu gosto de colocar, porque a partir do momento que eu coloco o nome, essa pessoa já se sente parte. É totalmente diferente do que falar filho 1, filho 2, neto. Não, o José, a Maria, a Roberta e assim sucessivamente. E aí, através do checklist, por exemplo, as matrículas, quando é o caso, o contrato social da empresa, o balancete, eu organizo essa documentação. Segundo documento, a estruturação de um projeto, assim como na recuperação tributária, que nós fazemos o diagnóstico gratuito, que isso impulsiona muitas vendas, porque eu tenho uma proposta irrecusável. No âmbito do planejamento sucessório, eu crio um cenário pretendido. Nós estamos aqui, essas são as suas consequências. Nós queremos ir para esse caminho e esses são os benefícios. E se houver algum ponto de atenção ou de malefício, por exemplo, é muito difícil ter, mas algumas consequências. Organizando, demonstrando quanto isso vai representar de economia, quais são as vantagens, qual é o custo, por exemplo, que ele vai ter com os honorários, qual é o custo que ele vai ter com o ITBI, TCMD, custos e emolumentos, para que ele saiba no nível mais alto da transparência que o trabalho não custa apenas os honorários. Ele tem um valor envolvido, o honorário contábil, para que a gente consiga chegar no cenário pretendido. Posteriormente, a elaboração do cronograma, todos esses documentos, quem é aluno sabe que está lá na plataforma, que é o croquis, eu chamo de cronograma do projeto, em que eu digo datas e etapas e processo, constituição da holding, alteração da empresa operacional, cisão, incorporação, tudo isso eu crio. 3 anos, por exemplo, eu crio um cronograma. 1 ano, 6 meses. Porque aí o empresário não precisa ficar te ligando, eles sabem que etapa está e quando vai ter que acontecer. Aí eu tenho os documentos que são estruturantes, que é a constituição, contrato social da administradora, da holding patrimonial, da holding participações ou da holding familiar. Outros 2 documentos importantíssimos, protocolo de família. É um documento moral criado com as regras de cada família empresária. E lá eu posso adicionar vários elementos de governança familiar, relacionada à remuneração, à participação nos negócios, negócios que não são permitidos pela família para participar, regras de entrantes, por exemplo, de familiares, não familiares, enfim, é um projeto extremamente personalizado, específico para cada família. É maravilhoso, é um dos documentos mais incríveis de se escrever, e quando escreve isso,
a satisfação e o resultado que traz. É como se fosse um testamento, mas em vida, e que não houvesse, claro, o custo, por exemplo, de um testamento é suscetível ao inventário. Eu organizo, por exemplo, e separo assuntos de famílias. Eu componho um comitê de família, conselho de família, que eu trago pessoas para ajudar a situações que envolvem a família empresária, a rotina. Eu deixo escrito, se caso tudo der errado e eu faltar, quem vai ser acionado, quem vai fazer o quê. Eu crio no âmbito da empresa, através de um acordo de sócio, acordo de cotista, as regras relacionadas ao negócio. E aqui eu trago profissionalismo, remuneração, cargo, critérios de saída, de entrada, de venda, de avaliação do negócio, férias, 13º, de administração, de reunião, de composição, de deliberação, de distribuição de lucros e assim sucessivamente. E eu consigo separar assunto de família, assunto de negócio, para que a reunião de segunda da empresa não atrapalhe o almoço de domingo, ou o almoço de domingo não atrapalhe a reunião da segunda, porque é aí que grande parte erra, confunde os assuntos, mistura. Falta meritocracia, porque é da família. E tudo isso nós trazemos para profissionalizar. E aí tudo dá certo. Então, no âmbito do contexto da estruturação, os principais documentos que nós geramos é desde o checklist, a elaboração do projeto ou croquis, o cronograma de execução, os documentos, contratos sociais, alterações, petições de não incidência de ITBI, gerações de guia de ITCMD quando necessário, alterações contratuais das empresas, alteração de doação, reserva de cotas, de usufruto, cláusulas restritivas, acordo de sócio, protocolo de família, a composição do comitê consultivo ou deliberativo na empresa e a instauração, por exemplo, do conselho de família. Aqui eu estou trabalhando, por exemplo, no nível mais elevado da governança corporativa e familiar. Eu já falei para vocês, mas tudo que é organizado, pessoal, tudo que é bem definido vale mais. Isso não sou eu que estou falando, é um estudo feito pelas empresas Big Four, baseado nas empresas listadas na Bolsa, porque a informação é pública, mas que não muda do nosso dia a dia. Que empresas mais organizadas valem até 120% a mais. Isso gera valor, gera equity, que é um dos pontos mais importantes para quem está no negócio. É a criação de valor. Então é justamente aí que as pessoas erram. De imaginar que o empresário não quer o projeto, que é caro, mas que você não entregou valor. Porque nada, absolutamente nada custa mais caro que um inventário, mas principalmente a perda da harmonia familiar, a briga dentro no âmbito, né, no âmago familiar, empresarial, porque isso vai prejudicar tudo, absolutamente tudo. E é aí que as pessoas não estão vendo. Não estão observando essa grande oportunidade. Quando eu digo que a pandemia impulsionou e todo mundo agora tem um interesse, e quando eu digo que o ministro da Economia, independente de qualquer ideologia política aqui, pessoal, isso não é o objeto de qualquer tipo de vídeo, mas quando o ministro da Economia, quando o presidente fala de herdeiro, fala de aumentar a tributação sobre o patrimônio, fala de tributar mais lucros, dividendos, ou seja, criar uma estrutura mais voraz do ponto de vista arrecadatório, isso gera mais insegurança, mais incerteza. E aí eu tenho decisões judiciais, como eu fiz ali, você já deve ter visto o vídeo, da relativização da coisa julgada, da quebra da decisão judicial transitada em julgado. Quando eu tenho elementos políticos, econômicos, jurídicos que tornam o ambiente inseguro, se proteger, resguardar tudo aquilo que eu conquistei na vida com muito esforço, suor, dedicação, faz todo sentido. Então, principalmente nesse momento, você estar preparado, você estar apto a propor essa estrutura, a olhar para o patrimônio com esse cuidado, para a família do empresário, de novo, entender que o dinheiro está onde você consegue demonstrar eficiência, cuidado, segurança para os 3 bens mais valiosos de uma pessoa. É exatamente isso que as pessoas não estão vendo e é exatamente isso que eu estou te trazendo, porque tudo absolutamente está correlacionado do desempenho, de atingir a meta mínima de R$100 mil, por exemplo, de faturamento, é você estar olhando, estar fazendo aquilo que as pessoas necessariamente ainda não visualizaram. E aqui está um grande ponto. E qual é a melhor forma
de obter resultado através do planejamento sucessório. Qual é a melhor forma? É você começar a trabalhar de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais completa, entendendo que propor não é todos os casos, né? Porque a gente sabe que todo mundo acha que colocar tudo numa holding é a solução de tudo, mas olhar para o patrimônio, entender a estruturação de holding, como que eu divido, como eu reorganizo, como eu adiciono os elementos de segurança, como eu entendo essa operacionalização, porque isso tem muito valor agregado. Isso vai tornar o seu negócio, você que está ingressando ou você que está com poder de fechar grandes contratos, e um grande contrato que fecha outro contrato, porque a partir do momento que tu fechou o holding, você fecha tudo, porque você ganha confiança, você está cuidando dos bens mais valiosos. Você é uma das pessoas de mais confiança que essa pessoa tem. E todos os trabalhos, você vai ser, no mínimo, permitido fazer uma proposta. E muitas vezes é só isso que nós queremos. Ter a oportunidade de fazer uma proposta, porque dentro da perspectiva de entender esse grande valor agregado e desses elementos, a possibilidade de ganhar essa proposta é muito grande. Então existe, por exemplo, Marcos, uma hipótese que o planejamento sucessório não é bom? Não. Não existe uma possibilidade. O que você tem que tomar cuidado é que em alguns casos não vai ser necessariamente holding. Casos muito simples, muito pequenos. Ou um caso muito grande que a gente já tem que trabalhar numa estrutura um pouco diferenciada. Mas o elemento do planejamento sucessório, ele se aplica para todos. Exceto se essa pessoa talvez não tenha um herdeiro ou algo do gênero, mas é um caso muito remoto. E a partir disso, de entendendo quais são os documentos estruturantes, quais são os principais documentos, quais são as fases da prospecção, e com o planejamento sucessório, por exemplo, para você que é advogado, que já tem o cliente, já é de confiança, vai acrescer muito. Você pode aumentar 3, 4, 5, 10 vezes seu faturamento com os mesmos clientes. Sem ter que ir para a rua, gastar energia, combustível, tempo em fechar novos contratos. Para você que é contador, desenvolver novas parcerias e trazer contratos, projetos que você é o cara que mais ganha. O contador é o cara que consegue fazer. Quando ele faz parceria, ele ganha uma parte relevante dos honorários. E a grande sacada, eu fiz, sei lá, 50 projetos e a média, vamos supor que 3 empresas por projeto, 3 holdings, a R$500. Eu estou falando de 75 mil mês, com uma pessoa para fazer, porque é o melhor cliente de contabilidade. Só que a conta mês, ela nos engana. Eu gosto de ano. É R$900. É R$900 mil. Com uma pessoa. Que negócio tem uma lucratividade dessa? Então ganha advogado, ganha contador, ganha todo mundo, ganha o empresário. Essa é a grande sacada. E nós estamos trazendo informações do nosso negócio para você aplicar e começar amanhã já fazer a sua lista de prospecção, de parcerias, entender agora que está chegando a época do imposto de renda, que as pessoas começam a abrir a declaração, começam a revisar as operações. Se você é contador, já tem uma lista de clientes. Se você é advogado, já chama o contador, chama o cliente e vai para cima. Aprender a estruturar, claro, mas aí tem que estudar, as coisas não vão acontecer. Esquece a pessoa lá do jet ski. Esse cara do jet ski lá não é viável, é trabalho. E aí você vai conquistar faturamento, margem, resultado, e aí você contrata pessoas e o seu negócio vai. A parte mais difícil. Eu estou te ensinando a superar a etapa mais difícil. A etapa mais difícil. Mas quando você tem alguém do teu lado te dando os caminhos, isso ganha velocidade. E tudo que nós queremos é velocidade no resultado. Tudo. Então, a estruturação do planejamento sucessório, os principais documentos, serve para despertar exatamente isso. Como funciona, quais são os principais documentos e acreditar que é possível e você trazer esse elemento para o seu enxoval de produtos, para sua esteira de produtos, para sua relação de serviço, como você queira denominar, através do seu network, através do seu relacionamento, através do seu escritório, através de parcerias. Já falei sobre isso na aula comercial que você já deve ter chego. Agradeço você que esteve aqui nessa aula sobre o planejamento sucessório e os principais documentos. Fez sentido para você? Deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça, fazendo isso você ajuda o nosso canal a crescer. Diariamente nós temos conteúdo nas nossas redes sociais. Segue lá, @MarcosAdrianoSilva no LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok também. Conteúdo aí mais objetivo, menos, vamos dizer, denso, mais rápido para você ter a sacada diária, a atualização,
conteúdo para você se desenvolver e atingir esse faturamento mínimo de R$100 mil por mês atuando na área que possui os maiores honorários, tanto na contabilidade quanto no direito, que é a parte do planejamento tributário, sucessório, societário, recuperação tributária. Muito obrigado e até o próximo vídeo.